Beleza, galera? Vamos novamente, mais um exercício aqui da lista de limites fundamentais. Tanto a turma do matutino quanto a do noturno tem essa lista para trabalhar. E aí nós temos aqui um limite que dentro dos grupos foi bastante questionado. Então vamos trabalhar com ele para a gente dar uma solução bacana. Mostrar para vocês como que é o procedimento de resolução. Bem, o que você tem? Você tem o limite x tendendo a menos 1 tangente ao cubo. O que eu tenho sentido do que vocês têm mandado para mim é que alguns não estão enxergando isso aqui como sendo argumento. Não existe nenhuma função trigonométrica estabelecida sem o seu argumento. Isso aqui é o argumento do tangente. É a tangente ao cubo neste argumento dividido por x mais 1 ao cubo. Tá. Temos três limites fundamentais, um deles é o limite trigonométrico fundamental. O limite trigonométrico fundamental, abrindo uma janelinha extra para nós, diz que limite, quando x se aproxima de zero, de seno de x sobre x é igual a 1. Eu vou recorrer a este limite aqui. Tá, mas eu tenho tangente. Nós temos identidades de transformação de tangente para seno. Então nós vamos estar utilizando isso aí. Tá, na resolução, pensando na resolução, nós vamos primeiro fazer uma substituição de variáveis, tirar esse x mais 1 aí. Começamos com a ideia, então o nosso primeiro passo é falar um x mais 1, chamar de uma letra qualquer, eu vou chamar de t. X mais 1 eu vou chamar de t. Automaticamente, se x mais 1 recebeu esse nome, esse vai ser t sobre 4, ok? Esse t ao cubo ficou bacana. T ao cubo combina bem com esse cubo da tangente. Eu preciso fazer uma relação de números entre seno de x e x. Isso aqui ficou bacana, mas eu tenho a tendência para estar olhando aqui. Então a tendência é o seguinte, vamos lá. Olhando na tendência, se meu x se aproxima de menos 1 e o meu t é igual a x mais 1, então o meu t ele se aproxima, ó, x tende a menos 1, esse x que ele está falando, menos 1 mais 1. Automaticamente isso implica que meu t tende a zero. Então eu tinha um x tendendo a menos 1, tá aqui. Esse cara passa a ser um t tendendo a zero, tá aqui. Então essa conversão vai existir e essa aqui também. Fazendo com que, vamos fazer uma divisão no nosso quadro aqui para aproveitar esse espaço. Fazendo com que essa tendência de x também se transforme na variável t. E o meu x mais 1 também vai ser transformado em t. Eu passo a ter limite, esse limite que eu tenho passa a ser um limite com t se aproximando de zero, em vez de x tendendo a menos 1. De tangente ao cubo de t sobre 4, fechei, dividido por t ao cubo. Então eu passei a ter esse, com a mudança de variável, eu passo a ter aquele limite para trabalhar. Tá, nós sabemos também, vamos chamar atenção para esse detalhe, que tangente de um ângulo qualquer é igual a seno deste ângulo dividido pelo cosseno do mesmo ângulo. Então partindo disso aí, eu passo a ter uma ideia de que limite t se aproximando de zero, tangente ao cubo, seno ao cubo e cosseno ao cubo do mesmo argumento. Então eu passo a ter seno ao cubo de t sobre 4 dividido, isso para tangente, cosseno ao cubo de t sobre 4. Isso tudo ainda dividido por t ao cubo. Beleza, começando a ficar legal isso aí. Você tem uma fração em cima de t ao cubo. Tia Terezinha, lá atrás, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda.
Então eu passo a ter limite t se aproximando de zero, de seno ao cubo de t sobre 4, sobre cosseno ao cubo de t sobre 4, isso vezes o inverso dessa aqui. O inverso de t ao cubo é 1 sobre t ao cubo. Então eu passo a ter essa expressão para mim trabalhar. Quer dizer, você vai tomando forma, você vai conseguindo observar que essa expressão vai chegar em algo semelhante a isso. Seno, cujo o argumento é igual ao denominador. Com x se aproximando de zero é 1. Nós temos o t tendendo a zero. Beleza, vamos lá, vamos por partes aí. Esse camarada aqui, nós vamos falar que é limite t tendendo a zero. Em cima eu tenho seno ao cubo desse ângulo vezes 1, cosseno ao cubo vezes t ao cubo. Já dizia a Magda lá no Sai de Baixo. A ordem dos tratores não altera o viaduto. Então nesse caso vamos usar a ordem dos fatores não altera o meu produto. Eu vou trazer esse t ao cubo para cá e levar o cosseno ao cubo de t sobre 4 para lá. Ou seja, eu vou passar a ter seno ao cubo de t sobre 4 dividido por esse t ao cubo aqui vezes 1 sobre cosseno ao cubo de t sobre 4. Belezinha, fechou aqui, ó. Opa, tá começando a ficar legal esse negócio aqui. A diferença é que lá é t sobre 4. Aqui não é t sobre 4, aqui é t ao cubo. Ah, beleza. Então vamos lá, vamos trabalhar com essa ideia. Eu estou precisando que aparecesse um t sobre 4 aqui, mas mais precisamente um t ao cubo sobre 4 ao cubo. Por quê? Porque ficaria t sobre 4 ao cubo, coincidiria com esse, o número de elementos do denominador, número de elementos, número de fatores do seno, que está no numerador. Então o que nós vamos fazer? Multiplicar por 1. A ideia é pegar ele e multiplicar por 1. Tá, qualquer coisa vezes 1 continua sendo ela mesma. Mas é o número 1 escrito da forma que eu preciso. Eu não vou escrever como simplesmente um número 1 qualquer. É um 4 ao cubo dividido por 4 ao cubo. Ponto. Agora sim, estamos aí multiplicando ele por 1. Mas 1 escrito do jeito que nós precisamos. Enfim, nossa brincadeira vai passar a ser o quê? Limite t se aproximando de zero. Esses dois eu vou juntar aqui. Esse aqui fica para fora, ó. 1 sobre 4 ao cubo, que é esse 4 ao cubo aqui. Esse 4 ao cubo do numerador aqui, desta fração, eu estou trazendo ele para cá. Vezes seno ao cubo de t sobre 4, sobre, olha quem sobrou aqui, t ao cubo sobre 4 ao cubo, vezes aquele lá que está ali bonitinho, sobrando, só esperando a gente trabalhar com esse termo aí, cosseno ao cubo de t sobre 4. Se você prestar atenção, as coisas ficaram boas para nós. Por quê? Porque t ao cubo sobre 4 ao cubo, divisão de potência é potência da divisão. Então esse quociente dá para a gente colocar t sobre 4 multiplicado 3 vezes. A mesma coisa ali, enfim, eu vou ficar com limite t se aproximando de zero de 1 sobre 64, que é esse, vezes, vou montar 3 desse aqui, ó, limite t tendendo a zero de seno de t sobre 4, t sobre 4 ao cubo, opa, ao cubo não, tirei, tá aqui, ó, limite seno, isso aparece quantas vezes? 3 vezes lá, 3 vezes aqui. Limite da potência é potência dos limites. Partindo dessa propriedade, eu posso falar isso aqui, ó. Seno
ao cubo de t sobre 4, t sobre 4 ao cubo, t sobre 4 ao cubo, vezes o limite t tendendo a zero de 1 sobre cosseno ao cubo de t sobre 4. Ó que beleza. Este camarada cai nesse processo aqui, ó. Vai cair exatamente nessa situação aqui, ó, de seno de x sobre x. Seno de um argumento em relação ao outro. Então, isso com o t tendendo a zero, isso aqui vale 1 pelo limite trigonométrico fundamental. Limite da constante é a própria constante. Então, vamos lá. Chegando já para a solução. Limite da constante é a própria constante. Aqui dá 1 ao cubo. E esse de cá? Se o t é zero, 0 sobre 4 é 0. Cosseno de 0 é 1. 1 ao cubo também é 1. Então aqui também vai valer 1. Ou seja, 1 sobre 64. Certo? Fechamos assim a resolução desse limite que alguns me perguntaram e tiveram alguma dificuldade para enxergar essa relação. Beleza? Qualquer coisa, pergunta lá no zap. Um abraço.